Então, eu vi um anjo forte que descia do céu, em que? Vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris e o seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo. É a mesma descrição do capítulo 1, versos 13 a 16. E outras descrições de Cristo como sendo aquele que vem nas nuvens do céu, com o arco-íris sobre a cabeça e com o rosto brilhando como o sol da justiça. Diz que esse tem um livro na mão, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clama com grande voz, rugindo como leão. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus outra vez. Clamando, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Ele pede para não escrever, não apresentar o que os trovões disseram. Óbvio, essa profecia ainda não se cumpriu nos dias de João, ela se cumpriria bem para frente de João. João está vivendo dentro do Império Romano, época do ano 70, mais ou menos, um pouquinho perto aí do ano 70 da era cristã, ou seja, faltava ainda para frente dele 440 anos para se cumprir a primeira parte da profecia, que é o início do poder do chifre pequeno lá de Daniel. E se olhar todo o desenho, ainda faltava 1700 anos para terminar o poder do domínio daquele chifre pequeno. Portanto, João não podia escrever as coisas que ele estava vendo de forma aberta, porque essa profecia estava fechada desde os dias de Daniel. Porém, ele recebe uma instrução a respeito do que aconteceria quando o livro fosse aberto. E isso ele escreve. Então o que aparece ali? O anjo, esse anjo que aparece, no caso Jesus, levanta as mãos para o céu, jura em nome daquele que vive pelo século dos séculos, que agora não haverá mais demora, mais tardança. Por quê? O livro está aberto. A partir do momento que o livro está aberto, quanto tempo falta para Jesus voltar? Pouco tempo, é o tempo do fim. Não há mais nenhuma profecia grande de tempo na Bíblia depois que encerrar as duas profecias ligadas ao tempo do fim e ao juízo. A profecia do livrinho está ligada com o quê? O início do tempo do fim e o início do juízo. Por que eu sei disso? Por que eu sei que essa profecia liga essas duas grandes profecias de Daniel, os 1260 dias e os 2300 tardes e manhãs? Porque a hora que o anjo disser para João comer do livro, as cenas que vão ser descritas a respeito do comer do livro descrevem o que ocorreu no grande desapontamento de 1844. As pessoas começaram a estudar o livro de Daniel, descobriram as profecias de Daniel, desenharam a vinda de Cristo para 1844, por acreditar que a 2300 tardes e manhãs lá de Daniel 8:14 dizia respeito à vinda de Cristo, quando na realidade dizia respeito ao início do julgamento de Cristo, do juízo de Deus, para depois sim vir o encerramento da história. Essa confusão gerou um imenso desapontamento. A mensagem que era doce para quem ouvia que Jesus está chegando, quando digerida de forma completa, o que se torna? Amarga como fel. Portanto, o que ele está descrevendo aqui? Lembram da cena de Daniel 12, quando o livro termina? Daniel volta e pergunta para aquele que jurou eternamente e mandou selar o livro: explica, eu quero entender isso. E aí o que o anjo diz para ele? Daniel, segue a vida, segue o teu caminho, porque essa profecia não é para você, é para tempos ainda muito distantes. Vai em paz, descansa, que a tua promessa já está guardada, e quando se acordar de novo é para a ressurreição. E aí Daniel para de perguntar. Porém, o anjo ainda revela alguma coisa para Daniel, e ele escreve. Que coisa é essa? Ele pontua que quando for instalada a abominação desoladora no santuário de Deus, 1290 dias correrão até que ela se encerre. E aí ele fala: bem-aventurados ou felizes aqueles que viverem até 1335 dias. Quando é que a abominação desoladora se instala no santuário e baixa o sacrifício de Cristo e extingue o sacrifício de Cristo? Conversão de Clóvis, instituição dos ritos da missa, o sacrário, a Eucaristia, a substituição do sacrifício de Cristo pelos modelos episcopais. A partir dali está instalada no santuário de Deus aquilo que é a abominação desoladora e que extingue o sacrifício de Cristo. Bom, se eu estou em 508, 1290 dias me leva aonde? Ao fim da abominação desoladora, 1798. 508 mais 1290, 1798. Que é quando o bispo de Roma foi preso e os poderes absolutos da fé cristã medieval se encerram. E aí o que o anjo diz? Bem-aventurados quem chegarem até 1335 dias. Se eu pegar 538 mais 1335, onde eu vou esbarrar? 1844. Vou lá para o período do fim da profecia das 2300 tardes e manhãs. Por que bem-aventurado? Essa é a última profecia de tempo na Bíblia.
Não há nenhuma profecia de tempo na Bíblia depois dessa. A próxima profecia depois dessa qual é? A vinda de Jesus. Por isso, bem-aventurado quem chegar até lá. Pode ser que esteja vivo quando Jesus voltar. Então, esse é o desenho da estrutura profética. Quando a gente volta ao livro de Apocalipse e olha isso à luz do que João está escrevendo, por que que o anjo, com o livro aberto na mão, estende as mãos para o céu e diz: agora não demorará muito? Porque se eu estou aqui no início do tempo do fim, 1798, pertinho de 1844, que é como quando começa o juízo, o que que o anjo diz? Não vai demorar muito e a história se resolve, a história termina. E aí Deus livrará o seu povo. Então, o desenho que a gente tem da história que vai se formando no capítulo 10 é o que abre a segunda parte do livro de Apocalipse, que é a descrição dos eventos finais. Até o capítulo 9 a gente estava revisando a história inteira que Daniel tinha contado nos capítulos 10 e 11, nos outros capítulos que descrevem profecias históricas. Agora a gente vai para o capítulo 10, a gente está no limiar do sétimo selo, da sétima trombeta, descrevendo os eventos de transição, ou seja, o que separa a história anterior do tempo do fim, e vai abrir uma nova fase do livro de Apocalipse, que é o foco na mensagem do tempo do fim. Portanto, capítulo 11, 12 e 13 de Apocalipse criam o cenário para a segunda metade do livro, do capítulo 13 de Apocalipse em diante. Todos os pontos que dizem respeito ao tempo do fim sejam descritos por João minuciosamente. De que jeito aquele poder será revitalizado, esse poder que foi destruído em 1798, de que jeito ele é curado, de que jeito ele ascende em poder outra vez, como que se instala o absolutismo outra vez dentro do período do tempo do fim, e isso leva até a perdição, que é como Daniel também tinha descrito. Se a gente olhar o final do capítulo 9 de Daniel, o que ele diz? Aquele poder que se levantaria, a abominação da desolação, ascenderia ao poder até que chegasse na sua destruição, e o Filho do Homem instalaria o seu reino, que jamais seria destruído. Então, a descrição do capítulo 10 é esse ponto intermediário entre a história antiga religiosa e a história do tempo do fim. É o capítulo de transição desses dois modelos. Posto isso como introdução, vamos ver o finzinho do livro, que é só para a gente ler o restante, a partir do verso 9, quando você parou. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse um livrinho. Então, ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Terminou o capítulo 10, a referência a gente já viu histórica, sabemos agora o tempo em que a gente está, quando a descrição termina. E aí o que ocorre? Para a visão, volta João em cena, e qual é a ordem que João recebe? Volta e profetiza outra vez, por quê? Porque muitos povos, nações, línguas e reis precisarão daquilo que você está escrevendo. Voltamos ao capítulo 1, versos 1 a 3. O que está escrito lá para João? Ou seja, esse verso 11 é uma referência semelhante àquela que João já tinha recebido no início do livro. Título ao autor é o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Okay. Então, o que ele recebe como mensagem no verso 11 corrobora ou repete aquilo que ele já tinha escrito na introdução do livro. Quem viver esse tempo deverá prestar atenção nessas profecias, porque já não há mais demora, o tempo está próximo. Esse é o desenho do capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 11 a gente vai começar de novo, descrição de contexto histórico, para montar o arcabouço para o capítulo 13, que é a parte importante de transição aí da história. André, só para... O 7 trovões, então, foi o período do domínio papal.
Os 7 trovões é a mensagem que ele recebe a hora que Cristo estende as mãos ao céu com o livro aberto. E o que João vê e ouve ali? João vê e ouve as profecias relativas àquilo que o texto está descrevendo. Só que essas profecias estavam de que jeito? Seladas lá, veladas em Daniel. Não era para revelar. Lembra que tudo que João escreve é aberto, diferente de Daniel. Esse momento específico das coisas que estavam escritas no livrinho, isso João não podia falar. Por que João não podia falar as coisas que estavam escritas no livrinho? Porque a ordem era para elas ficarem fechadas até quando? Até o tempo do fim. Todo o resto que ele falou não diz respeito à mensagem do livro, diz respeito ao contexto quando o livro seria aberto. Isso ele podia revelar. Ele não podia revelar a mensagem do livro. Então, portanto, isso lembra, o livro está aberto. O livro está aberto. O anjo que está falando com ele está falando com o livro na mão e o livro aberto. Portanto, tudo que está no livro ele está escutando e está vendo. Ele pode revelar isso? Não, ele não pode. Isso está velado para ele. A mensagem do livro é o conteúdo do livro que estava fechado, e na mão desse sujeito que está jurando aos céus, Cristo, o livro está aberto. É como se ele tivesse saltado na história lá para 1798, olhando a cena. Olhando a cena, ele está vendo tudo da cena. Aí o que Deus fala: olha, não escreve tudo que você viu e nem que ouviu, porque não é para revelar. O que é para revelar? As outras coisas. E ele respeita a ordem e não revela. Porque o livro de Apocalipse não é um livro selado, um livro fechado. Só o de Daniel que é. Então tudo que é para Apocalipse, beleza, está aberto e pode ser lido. O que estava em Daniel, não. Você não discute isso, que as pessoas vão descobrir só lá na frente. Vamos lá. Oi? Essa é uma pergunta da Irlanda. Irlanda? Da Fernanda. Vamos lá.